Bom, então vamos aproveitar que já chegamos no horário do nosso trabalho. É um grande prazer encontrar corações amigos do outro lado da telinha, ainda que nós estejamos distantes fisicamente, mas nós estamos próximos do coração. Um sentimento que une a família Laços Eternos, um sentimento que une as pessoas queridas e, com certeza, Jesus está sempre conosco, lembrando que Ele nos diz: quando 2 ou mais estiverem envolvidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então vamos nesse instante, nos ligando em pensamento ao alto, ao Divino Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiães, às fraternidades espirituais que estão presentes nos trabalhos do Centro Espírita Laços Eternos. E unidos em coração vamos a Deus, agradecendo a bênção desta reencarnação, desta oportunidade, e agradecendo também esta oportunidade de refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Evangelho que nos sustenta, que nos orienta, que nos fortalece e ilumina a caminhada. E agradecendo a Ele, nós rogamos: Jesus, sê conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, concluída, já feita a nossa prece inicial, unindo-nos em coração, vamos começar a reflexão desta manhã. Nós, novamente, como sempre, nos preparamos durante a semana, escolhemos um tema adequado ao domingo, aos ouvidos que vão nos ouvir, primeiramente o nosso, né, que tem que ouvir e trabalhar intimamente. E acabamos mudando assim, mais ou menos ontem à noite, porque são muitos os comentários, os desentendimentos que tem havido, principalmente agora neste clima que nós respiramos, o clima de pandemia, de dúvidas, de incertezas. Mas nós sabemos que quando nós confiamos em Deus, as oportunidades em formas de desafios são bênçãos nas nossas vidas. Mas é necessário que nós sempre tenhamos em nós a confiança de que é um momento que há de passar, né? Que é um momento que com certeza nos ensinará tantas coisas, nos fará enxergar o mundo com olhos mais serenos, com a mente mais arejada, voltada para o Evangelho do Cristo, com certeza com a fé em nós e a fé em Deus. E por isso, como nós falamos agora há pouco, o tema escolhido para essa manhã é uma mensagem inserida no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na pena de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E a lição, a mensagem escolhida foi a de número 142, cujo título é Revides. Nossa, revides. Será que nós somos cordatos? Nós somos compreensivos uns com os outros? Há que se fazer uma análise para nós vermos como é que andam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos acerca dos nossos irmãos, do nosso próximo, quer ele esteja em nosso lar, quer ele esteja em nosso círculo de trabalho, inclusive nas instituições religiosas, que é o que Emmanuel trata. E ele tira da primeira carta de Paulo aos Coríntios um trecho que está contido no capítulo 6, versículo 7, onde Paulo faz a seguinte advertência: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Essa advertência que Paulo fez, certamente, quando ele fala
realmente falta entre vós já teres demandas, ele está se referindo aos cristãos de Corinto, ou seja, homens já evangelizados, homens que já sabiam quais eram as lições do Mestre Jesus. E Paulo dizia que era inadmissível que, sendo eles cristãos, tendo aprendido o que Jesus falou, por que então essas demandas e essas contendas? Então era considerada uma revolta, uma derrota entre eles. E sendo eles judeus, eles recorriam aos tribunais romanos para resolver as questões pessoais, ou seja, as desavenças entre eles. Lembrando que foi a um tribunal romano que judeus recorreram aos fariseus para crucificar o Cristo. Ou seja, é algo entre nós, é algo íntimo. E quando se fala íntimo, é nosso, então é para nós resolvermos. No âmbito individual e depois para com os outros. Então, quando ele pedia para que eles tomassem cuidado com as rixas, com as queixas, com as querelas entre eles, era para que eles se espelhassem no Evangelho de Jesus. O que Jesus ensinava? Como Jesus agia? Como eles deveriam agir naquela situação de desentendimento, de conflitos, de brigas? E você vê, é uma advertência que ele fez aos cristãos, e Emmanuel, ele vem tecendo todo um comentário que não deveria ser surpresa para nós, e nós sabemos que nós temos desavenças nos nossos lares, mesmo muitas vezes estando dentro da mesma crença, da mesma doutrina, ou mesmo sendo cristãos de doutrinas diferentes, de religiões diferentes, mas nós seguimos a quem é Jesus. Então é estranho que nós ainda estejamos contendendo um contra os outros. Emmanuel começa a reflexão dele assim: nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários do terreno escandaloso dos processos públicos. Então, nem sempre nós, quando temos um desentendimento, nós procuramos um juiz para conciliar os interesses de ambas as partes. Quando ele fala que não são de domínio público, aí ele vem dizendo: expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Quando ele diz nos lares e nas instituições, algumas vezes quando nós não conseguimos segurar um pensamento, não seguramos a língua, nós emitimos aqui uma palavra em tom acalorado, ali é uma palavra em tom mais agressivo, ali um pensamento verbal que explicite ao outro a minha indignação, a minha inconformação, e daí começam as brigas, e daí começam as desavenças que podem durar semanas, podem durar meses, anos, 10 anos, e às vezes a reencarnação inteira. Então aqui ele chama a atenção que esse tipo de desavença não estão lá nos tribunais, as pessoas que procuram um juiz, ou seja, uma pessoa de opinião fora, neutra, para ajudar a resolver uma questão que é nossa. Mas ele fala que isso acontece muito mais dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos, nas corporações onde nós trabalhamos e dentro das instituições. Instituições aqui, ele se refere aos locais onde nós professamos a nossa crença, a nossa doutrina. Que é o que Paulo condenava, que o Paulo repudiava, advertia aos cristãos daquela época. Nós vemos que isso ainda ocorre até hoje. Nós ainda, apesar de falarmos que nós seguimos o Cristo, nós não percebemos às vezes em que nós ainda somos dados à intolerância, à incompreensão. E prosseguindo Emmanuel, eu acredito, na nossa opinião, que esse é um dos trechos mais importantes dessa lição. Olha o que Emmanuel nos diz. Aí se movimentam, através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio, que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada.
Vamos voltar a fita um pouquinho lá atrás. Estamos falando de desentendimentos, de conflitos entre irmãos de crença, entre familiares, pessoas de um mesmo teto, grupo de amigos. Quando ele fala que nesse círculo se movimentam através do desregramento mental é algo bastante sério. Desregramento mental é quando nós nos damos a irritabilidade, nós deixamos vir à tona aqueles pensamentos ruins, pensamentos de ódio, pensamentos de mágoa, pensamentos de vingança, de censura ao outro, de observação, de julgamento alheio. Então, assim, não há por parte nossa a busca de um equilíbrio, equilibrar nossa mente, nosso psiquismo, para não deixar que esses pensamentos sombrios, equivocados, pensamentos de desentendimentos, de animosidades, né, invadam o nosso ambiente mental e o nosso círculo, onde nós estamos, quer seja nas nossas casas, quer seja na instituição, no centro espírita, por exemplo. E o mais interessante, quando nós nos remetemos aos estudos de André Luiz, não me recordo agora a obra, onde ele traz um ensinamento bastante importante. Quem já estudou quase todas ou todas vai lembrar quando ele fala acerca de larvas mentais. Emmanuel, quando ele cita aqui o trecho, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias, André Luiz é muito claro nisso. Quando ele diz que as larvas mentais dominam o psiquismo, o que são larvas? Larvas são aqueles bichinhos, né, que consomem alimentos, por exemplo, que vivem inclusive da putrefação de alguma coisa em decomposição, ou habitam lugares muito úmidos que estejam embolorados, mofados. Dá para fazer um cenário que é algo muito escuro, né, algo muito sombrio. Pensa nessas larvas de mágoa, de revolta, de ódio aqui na nossa psique, na nossa mente. E o que faz a larva? Ela não se alimenta de algo que está acabando, que está podre? Então ela vai se alimentar do quê? Das nossas energias que estão sendo consumidas pelo desentendimento, pelo conflito, pelo ódio, né, pela raiva que nós nos deixamos dominar. Nos tornamos encolerizados. E nós deixamos que esse desregramento mental tome conta, daí as discussões, daí os desentendimentos, as brigas que vão durar e às vezes vão nos consumir o pensamento, vai durar dias e nós, não, porque eu vou dar o troco, porque eu não tenho sangue de barata, porque não é assim que se faz, eu vou dar uma lição em fulano. Nós não falamos isso às vezes? Ou já ouvimos, ou nós mesmos, num momento de muita revolta, nós acabamos pronunciando, sem nos dar conta, irrefletidamente, que nós estamos alimentando com as palavras que nascem da origem da onde? No nosso pensamento. Que tem origem aonde? No nosso sentimento. Então é onde nós precisamos trabalhar. O que Paulo combatia é que essas contendas, essas querelas, elas surgiam, porque entre eles havia o quê? Muita vaidade, muito orgulho. Orgulho e egoísmo, essas principais chagas da humanidade. O ego inflado, né? Imagina fulano falar isso de mim. Eu que estou sempre tentando ajudar, lembrando, tem até uma lição em Jesus no Lar, onde Tiago, aliás Felipe, super inflamado, reclamando, se queixando para Jesus, que tudo que ele tentava fazer, ele era boicotado, que ele tentava ser bom, mas as pessoas não compreendiam, achavam que ele tinha interesses. Que ele tentava ajudar, mas as pessoas achavam que ele tinha algum interesse por detrás, alguma coisa escusa, ou que ele era falso, enfim. Aí quando ele conversa com Jesus acerca desse sabor, né? Aí Jesus fala para ele, né? Se queres que o mundo te trate, então trate assim as pessoas igualmente primeiro. Você pede compreensão, você pede pacificação, você pede calma, você pede paciência, mas sem nós percebermos, quando nós fazemos as queixas do outro, nós estamos já envolvidos num clima de impaciência, de intolerância,
de falta de paz, de falta de calma. É o famoso calar-se, refletir, pensar, não, o que eu posso fazer neste momento, nesse instante? E deixar passar aquele momento para falar, para se posicionar com mais proveito lá na frente, para não contender, para não brigar. Mas quando nós deixamos o fervor, né, daquela discórdia atingir um pico alto, nos atingir, nós já queremos imediatamente revidar. Olha aí o revide que Emmanuel fala. Quando chama a atenção nossa também, Emmanuel, acerca das conversações em surdina, é também naquele silêncio. Eu não falo, mas eu penso. E penso mal. André Luiz, novamente, quando ele fala dos famosos dardos mentais, que são aqueles pensamentos sombrios em que nós nos envolvemos, e nós, em pensamento, ficamos planejando uma palavra ruim para o outro, ou dizer isso ou aquilo, ou dar o troco, ou ir a forra, ou descontar. Nós fazemos isso. Então, estes dardos mentais, eles geram um influxo, e este influxo, ele vai atingir quem? Os obsessores. Que a Marlene, a nossa querida Marlene, lindamente chama de nossos personal obsessores. Que são nada mais do que as entidades que nós aprendemos com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, que eles nos influenciam os pensamentos e as nossas atitudes. E essas conversas insurdinas, que são as fofocas, aquele ato maledicente quando nós ou pegamos no telefone, ou quando estamos com um amigo, ou com alguém da família, nós não detemos aquele impulso e dizemos assim, nossa, você sabe o que fulano fez? Você sabe da última? Não, me conta. Aí nós contamos do nosso jeito, aumentamos, né? Nós colocamos nessa fileira de, entre aspas, elogios nada bons, né? Uma série de defeitos que nós pontuamos no outro, as atitudes que o outro tenha feito, como se nós não fizéssemos nada absolutamente errado. E é um prato cheio para os obsessores, que auxiliam através das nossas palavras, deste influxo que nós geramos uns contra os outros, eles vão buscar naquela outra mente associada a nós, que também, se estiver na mesma sintonia, na mesma baixa vibração, ele influencia nós, influencia o outro. Aí eles conseguem manipular-nos e colocar uns contra os outros. Eis aí a discórdia instalada entre nós. Eis as discórdias nos lares, né, entre membros de uma mesma família, entre colegas de trabalho numa empresa e também, infelizmente, entre companheiros de tarefas dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita. Como também, às vezes, é aquela vaidade, aquela situação em que nós nos melindramos porque o outro está numa posição de destaque, porque o outro chegou para comentar algo comigo, eu não gostei, eu interpretei de uma forma diferente, distorci os fatos e já acho que aquela fulana está contra mim, aquele fulano está de mal comigo, aí eu quero provar para ele que ele está errado. Só que nós não vamos com a intenção de conversar ou de estabelecer uma harmonia, um entendimento harmonioso. Nós vamos para digladiar, nós vamos para torear, nós vamos para devolver para o outra flor aquilo que você falou de mim e vamos por aí no calor das emoções, nós falamos coisas que nós certamente vamos nos arrepender lá na frente. Nós vamos nos arrepender lá atrás. Um beijo, Ursa. E prosseguindo com Emmanuel, aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Refletindo sobre essa frase do Emmanuel, aprendizes, acastelar. Aprendiz
Nós temos por entendimento que todo aprendiz do Evangelho que procura assimilar no coração, no íntimo do coração, no berço da alma, o Evangelho do Cristo, os ensinamentos de Jesus. O acastelar que Emmanuel se refere, ele está dizendo, é o fechar-se dentro de si numa ideia distorcida do que seja realmente a pureza doutrinária daquilo que nós estamos aprendendo ou daquilo que estão nos transmitindo, das lições que Jesus nos transmitiu. Tanto é que na época que ele esteve encarnado entre nós, entre os judeus, ainda ele era julgado um subversivo, porque aqueles ensinamentos dele era coisa de louco, né? Então imagina já os cristãos que já aprenderam os ensinamentos de Jesus, as lições de amor, o amor a Deus, o amor ao próximo como a nós mesmos, mas nós temos de uma outra maneira. Então nós nos fechamos nessa ideia e com fanatismo nós queremos pregar da maneira que nós achamos que é. Não, eu entendo assim, para mim assim, o certo é esse. Não, o que você está falando, não, fulano. Você está errado nisso aí. Aí vai lá e ainda pega o livro, ó, tá aqui, ó, dá uma olhada. São as brigas, a gente pensa que são os outros irmãos de outras crenças. Não, no meio espírita também não ocorre isso. Lembramos de uma figura conhecida do Evangelho? Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Um ferrenho defensor da lei, da Torá, e fanático. Ele alimentava o quê? Ódio pelos cristãos e pelo carpinteiro obscuro, que era assim como ele conhecia Jesus. Então ele saía perseguindo, brigando. Quem já leu, inclusive, a obra Paulo Estevam, não me perguntem o capítulo que me veio na cabeça agora. Lembrando quando ele chega até a Casa do Caminho e houve uma pregação de Estevão, onde Estevão falando do amor, falando de Jesus, né, nos ensinamentos sublimes que Jesus nos deixou para que norteassem o nosso caminho. Ele então, no auge, né, da juventude e da sabedoria, conhecedor da Torá, ele refuta e simplesmente confronta Estevão, dizendo que Estevão estava errado, que tudo aquilo que ele estava ensinando era uma loucura, que eram ensinamentos que partiam de uma mente obscura que era Jesus. Onde alguns discípulos, inclusive Pedro, também já se inflama e tenta devolver para Saulo algo dizendo que ele estava incorreto, que ele estava errado, onde Estevão barra. Não, Pedro. O mestre manda que nós não fermentemos a discórdia, para nós não contendermos. Nós percebemos, nós estudamos, nós assimilamos, nós lemos, nos emocionamos, vamos às lágrimas, achamos lindo, mas na hora do vamos ver, nós não conseguimos conter o ímpeto da raiva, né? Daquela inconformação porque alguém tenha nos dito algo ou porque alguém está vendo aquela ideia de uma maneira diferente. Ainda que o outro esteja realmente incorreto, que seja uma ideia ou algo que ele esteja falando que seja absurdo. Kardec nos ensina, aliás, é Santo Agostinho que fala, também num trecho. É necessário aprender a calar para que um tolo possa falar. E Chico Xavier nos dá a lição da água da paciência, né? Acho que quase todo mundo já ouviu, que é bem eficaz. Aliás, deixa eu tomar a minha, porque a garganta vai ficando seca. É tomar um gole de água, aí nós seguramos essa água lá. Por quê? Enquanto nós seguramos a água, vai passando o quê? A vontade, aquele impulso de querer falar o que nós não devemos falar. Então é aprender a desenvolver a paciência. Aprender a desenvolver a tolerância. Então é não sair toreando o outro, mesmo porque quando nós achamos que o outro está errado, então nós colocamos nós sob qual ponto de vista? Que nós estamos certos, que nós temos a verdade, que nós temos a razão, será?
Só no fato de nós, numa forma agressiva de falar, nós já estamos faltando aí com duas assertivas do Cristo, né? Uma das primeiras, quando nós estamos sendo injustiçados, quando Paulo mesmo diz, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Eu falo assim, nossa, que absurdo isso. Imagina, o outro vai fazer alguma coisa, eu vou ficar calado, quietinho, não é isso que a gente pensa? Eu vou pagar na mesma moeda. Vou cobrar do mesmo jeito. Quando Paulo fala de sofrer na pele, deixa passar, continua agindo, orando, rogando para ter forças, inspiração, presença, né? Para não entrar no mesmo clima, na mesma sintonia, na mesma contenda. E seguir a vida, o curso, fazendo o melhor por si. Porque quando a gente também tenta mudar a ideia do outro, a gente perde o foco de nós mesmos. Nós nos confundimos, nós passamos a querer só enxergar o que o outro faz e não a nós mesmos. Nós nos perdemos de vista, na verdade. Porque nós estamos focando só no outro. Prosseguindo a lição, Emmanuel diz assim, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor, na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Então nós usamos de palavras, inclusive, agressivas, nós escolhemos, às vezes, os piores momentos para falar com alguém, podemos até ter razão, em parte, na ideia que nós vamos expressar, mas no calor da raiva, nós falamos de uma maneira que vai agredir e que vai ferir, porque essa é a nossa intenção. Sem nós nos percebermos, nós estamos realmente querendo sim revidar. E nós ferimos mais do que nós auxiliamos, do que nós mostramos também, olha, fulano, é assim, eu sei que você pensa dessa forma, eu penso dessa, assim, 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 e procurar realmente ali uns pontos de entendimento entre as partes, a conciliação, e não a contenda. Lembrando que Jesus nos ensinou, através das bem-aventuranças, mais 2 sermões importantes que cabe aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós nos damos ao revide, à revolta, nós estamos sendo mansos ou coléricos? Nós estamos deixando o quê? Vir a irritação e a raiva à tona. Onde a mansuetude aí? Onde a pacificação de si mesmo? Nós queremos pacificar o outro, nós percebemos isso? Nós queremos mandar, nós queremos torear, nós queremos digladiar, nós queremos provar para o outro que nós é que somos donos da verdade, que nós é que estamos com a razão. Olha, eu tenho umas verdades para lhe dizer, eu tenho algo a lhe ensinar. Ao passo que nós podemos até ter muita coisa boa para contribuir, mas tem maneiras, época e momento para nós nos posicionarmos. Então, na hora da raiva, é melhor nós nos calarmos, usarmos da água da paciência, para que lá mais tarde a gente não venha chorar de arrependimento por termos passado da medida. Porque, aliás, a medida nós medimos com a nossa, né? O nosso ponto de vista. E com as nossas palavras, o nosso entendimento. Nós desprezamos o outro também. Como se o outro não soubesse nada, não entendesse nada, então há que se parar. Tanto é assim, até os meus amigos já vão lembrar disso, algumas vezes a gente comenta sobre isso. Quando nós trabalhamos a parábola do bom samaritano, nós trabalhamos ela para frente, né, da lição que Jesus quis dar aos homens do Sinédrio. Nós pensamos sempre lá nos homens do Sinédrio, nos fariseus, nos levitas, nos sacerdotes, né? Mas vamos voltar lá atrás, por que Paulo reclamou, por que Paulo advertiu aos cristãos de Corinto? Por que Jesus também ensinava através das parábolas? Ensinou a não contender? Por que ele ensinou a mansuetude? Que violência não é a força bruta. A violência é aquela palavra
agressiva, carregada de maldade que nós dirigimos a alguém. Mas vamos voltar lá atrás. Essa parábola, na verdade, a parábola do bom samaritano, ela começa no final do capítulo de Lucas, bem no finalzinho, entre os versículos 52 e 56. E nós sabemos que Jesus, através da dupla vista e da superioridade que ele tinha, ele enxerga a gente de dentro para fora. Nós somos transparentes para ele, graças a Deus, né? Que é daí que ele diz que nós temos condições de fazer muitas coisas, porque nós vamos chegar a ser luzes lá na frente. Essas coisas de orgulho, egoísmo, esses sentimentos negativos, ao tempo de Deus, ao nosso esforço, nós vamos deixar. Mas enfim, vamos lá nesses 2 versículos do final do 9º capítulo. Jesus já estava às vésperas de ser crucificado. E já manifestando o desejo dele ir para Jerusalém, então, para dar ali uma sublime lição aos discípulos, ele manifesta a vontade de ir para ir para Jerusalém. Ele queria passar por dentro de Samaria. Na parábola do bom samaritano, o homem estava lá na estrada, ele não fala se ele pegou, fez um caminho, não, ele foi, estava lá, caiu, foi assaltado. Aí os outros desviam, porque eles não queriam passar por dentro de Samaria, não queriam passar também na estrada onde seriam assaltados. Mas Jesus queria passar por Samaria. E era um costume entre judeus, as pessoas das famílias das aldeias darem hospedaria, darem guarida ao viajor da estrada. Então ele manda 2 mensageiros para preparar o lugar. Aí vão lá, chegam lá aos aldeões, sabendo quem era Jesus, era judeu, que ele ia para Jerusalém, quem ele era, não quiseram receber. Uma aldeia, hein? Nós estamos falando de um local imenso, mas uma aldeia. Aí eles chegam, falam para Jesus que eles não iam ser recebidos. Na hora, João se inflama e profere: Mestre, o Senhor quer que invoquemos fogo do alto e consuma toda essa gente como Elias o fez? Percebemos? Ele andava com Jesus. Era doutrinado, ensinado, absorvia, bebia na fonte. Mas num momento de arroubo, de revolta, o que ele quer fazer? Se vingar dos samaritanos e que o fogo queimasse todo mundo. Se ele, que era João, já era um espírito já um pouquinho mais tarimbado, escolhido por Jesus para disseminar a boa nova, tinha esse pensamento, nós também temos que admitir que algumas vezes passa assim em nossas mentes algum pensamento não muito bom acerca de um irmão nosso quando nós nos desentendemos. Alguma coisa mesclada de raiva, de revolta. Isso não é justiça, isso é vingança. A justiça divina é aquela que aguarda o tempo certo, o momento certo de falar, como falar para falar com assertividade. Mas aquilo que a gente quer a todo custo fazer, resolver na hora, isso é vingança, não é justiça. Aí prosseguindo Emmanuel. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, olha aí o barulho, a gritaria, costuma esclarecer que servem à verdade. Como é que nós também podemos chegar para alguém que é cristão, mas de uma filosofia diferente, e dizer assim, não, o Jesus que eu conheço, ele fala isso assim. O Jesus que nós todos conhecemos é o Jesus que ensina a amar, é Jesus que ensina a sermos perfeitos todos como o Pai é perfeito, é Jesus que nos ensina a compreender, é o Jesus que nos ensina a perdoar a todos, que não pregou religião, crença ou filosofia, mas ensinou a todos os homens a amar. Que, aliás, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como Jesus entendia a palavra caridade, a resposta ela vem célebre, sublime. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Tanto que nos ensinou a lição sublime do perdão, perdoando do alto da cruz. Mesmo sofrendo, sendo vilipendiado, sendo espoliado ali das suas vestes, mas não perdeu a superioridade moral. De coração ensinando aos homens a compreensão
daquela turba violenta, ensandecida, querendo mais que ele se acabasse ali. A troco de quê? Perguntamos. Aí vamos refletir neste momento. A troco do que mesmo? Qual era o princípio ali? Qual era a questão ali? Era para defender o ponto de vista de quem? De uma meia dúzia de fariseus e sacerdotes, que não eram da comunidade inteira. Tanto que havia alguns chorando, uns querendo que libertasse Barrabás e uns querendo a liberdade de Jesus. Percebemos como nessa caminhada nossa, nessa evolução, nessa marcha, até que nós compreendamos a essência da lição de Jesus na totalidade, nós vamos tendo ainda algumas divergências que nós vamos aprendendo a acertar, mas tem que ser na concórdia, na harmonia, na paz, e não aos trancos e barrancos, né? Não forçar a barra, no dito popular. Prosseguindo, Emmanuel, quantos lares seriam venturosos, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito. Aí nós vamos lá naquela lição de Jesus no lar, onde Jesus ele fala que o lar é um exportador de homens e mulheres para o mundo, porque é no lar que nós aprendemos as lições da fraternidade, solidariedade, compreensão, indulgência, amor, perdão e por aí vai uma lista, né? Porque nós estamos encarnados com as pessoas que nós necessitamos, porque elas trazem algumas querelas conosco. Nós temos os afetos e os desafetos, e é com os desafetos que nós mais aprendemos. Então ali no lar não é o momento de nós deixarmos que esses arroubos de raiva, de ira venham à tona, para que nós percamos o nosso tempo reencarnatório, mas sim que nós aprendamos como Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Aí para o mundo nós estaremos prontos para viver em sociedade, mas pacificando primeiramente a nós mesmos, dentro daquele grupo de 3, 4, 5 pessoas, como o André Luiz diz, né? Se nós não conseguimos compreender, nos entender com 4, 5 pessoas, como é que nós vamos entender o mundo inteiro? Eis aí a lição, como eu gosto do jeito que Emmanuel fala, do cadinho abençoado que é o lar. Aí, finalizando o texto de Emmanuel, quanto lucrará, antes, não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus, que somos nós. Somos. A lição de Jesus fala alto em nossos corações. O que nós entendemos por outra face? E quando alguém lhe bater numa face, oferecer-lhe a outra. Eu sou bobo, ofereço. Não tenho sangue de barata, não é assim que às vezes a gente fala ou a gente ouve? Corre sangue nas minhas veias, graças a Deus. Pela constituição material divina, nós temos sangue aí circulando, bombeando no nosso coração e mantendo esse corpo, essa engrenagem maravilhosa que abriga a nós, nossa alma, nosso espírito, nós, né? Ainda bem que é assim. Então, muitas vezes a gente esquece e deixa que a revolta venha à tona. E ele finaliza, quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos a Jesus, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Esse trechinho aqui, quando nós somos muito orgulhosos, a gente lê assim, mero instrumento, mero aqui ele vai entender como pequeno, como coisa pouca, não. Ser um instrumento a serviço do Cristo, na grande obra da regeneração da humanidade, é justamente trabalhar com Ele, primeiramente em nós, implantando o quê? O reino de Deus no coração. Estabelecendo a sintonia com o plano superior. Quando vem aqueles pensamentos sombrios, aqueles pensamentos negativos de revolta, de mágoa, de revide, é o calar, é o silenciar, não deixar que ruídos como estes nos domine o psiquismo, não criem dardos mentais ou larvas mentais que consomem as nossas energias. Mas é através do recurso da prece,
rogar para angariar forças, inspiração, iluminação, para nós conseguirmos combater este pessimismo, esses pensamentos tão ruins que tentam nos dominar, para que os companheiros que pululam à nossa volta não nos influenciem, não nos derrubem. Não fiquem jogando uns contra os outros, como nós falamos agora há pouco. Para que nós não nos tornemos joguetes nas mãos destes espíritos sofredores, porque são sofredores também. E nós também não somos juízes uns dos outros. Se nem Jesus julgou, se ele nem condenou, por que nós arrogamos para nós o direito de olhar os outros sob a nossa medida? Lembrando, com a mesma medida que medides, vos medirão a vós. Então é procurar não medir. É o calar aquela conversação ensurdina. Sabe o que fulano fez? Não, cala. É procurar calar isso. E não se dar ao desregramento mental que Emmanuel chama a atenção. É não deixar que uma palavra que o outro disse, seja ela ferina ou ele disse de uma maneira, às vezes até também num momento de fúria, que futuramente pode ser também que ele se arrependa ou já esteja até arrependido. Às vezes a pessoa nem está pensando mais naquilo, mas nós estamos. Às vezes o outro até já arrependeu, mas a gente está aqui ainda pensando naquilo, ruminando ali, passando. Então é rogar mesmo as bênçãos do alto para nós conseguirmos lidar com estas situações no nosso dia a dia, porque elas são muitas e elas nos visitam. Lembrando sempre Jesus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E fechando, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o perdoar, é o falar com equilíbrio, com amor, com harmonia. É o não olhar com olhos da maldade, mas é desenvolver o olhar com amor para o próximo. Que Jesus nos abençoe durante toda essa semana. E antes de encerrarmos, vamos fazer as nossas vibrações, a nossa prece final. Com um pensamento tranquilo, elevado, todos juntos, vamos nos dirigindo aos nossos anjos guardiães, aos espíritos benfeitores que acompanham esta tarefa, este trabalho. E juntos, nos dirigindo a Jesus, agradecendo, Mestre querido, obrigada, Senhor, por mais esta manhã em que estivemos reunidos em Teu nome. Que este amor, que esta luz, Senhor, alcance a todos os corações que sofrem, alcance a todos os cantos deste planeta, onde haja sofredores e aflitos. Abençoa os homens de ciência, para que eles encontrem um antídoto, uma vacina para esta pandemia que ora nós enfrentamos. Abençoa todos os líderes e liderados. Abençoa o nosso país, o Brasil, e a todos os brasileiros, os cidadãos do Brasil, futura pátria do Evangelho. Abençoa os enfermos do corpo, mas principalmente, Senhor, aos enfermos da alma, aos que estão em leitos de hospitais, aos que estão em leitos em suas casas, a todos os que sofrem, aos que, por desconhecerem os ensinos do Mestre, subtraem a própria vida. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares, em especial aqueles com os quais nós temos dificuldades de relacionamento. Auxilia-nos a falar com sabedoria e equilíbrio, para que não sejamos os protagonistas dos desentendimentos em casa. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos. Graças a Deus, que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine durante toda essa semana. Um excelente domingo a todos. Ótima semana e muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus.